O espetáculo de hoje é dedicado aos artistas do mundo, aos ditos loucos, incompreendidos, aos sonhadores, aos criativos, inventivos e, principalmente, ao pintor José Antônio da Silva, que retratou o seu mundo em forma de arte. Como é dirigir uma peça sobre um artista conhecido mundialmente e interpretar esse personagem? Quando estreou, eu assinava somente a direção, era outro ator, Roberto Brito, que fazia o personagem. Aí ele adoeceu, então por um motivo de saúde eu tive que vir para a cena. Então assim, eu já tinha um olhar de fora duplo sobre o trabalho. Mas eu acho que a vontade que eu tinha de fazer esse projeto, ela era maior que tudo, assim. A inspiração maior para fazer esse trabalho é justamente na simplicidade que o Silva tinha das coisas, mas ao mesmo tempo, o simples não quer dizer que não é bem feito no sentido assim, ele tinha um requinte com tudo, com o detalhe, com o porquê de fazer, as formas, as cores, as texturas. Então assim, essa para mim foi a minha maior referência. É preciso, esse espetáculo ele é um espetáculo necessário. Tanto no ponto de vista de educação como formação mesmo. Assim. A gente não pode... Nós somos um país que se diz um país de futuro, mas que a gente não gosta do nosso passado. A gente tem que guardar o nosso passado enquanto lembrança. Né? Então é importante falar também da nossa memória, da nossa história, para que isso no futuro seja lembrado, e não como uma forma simplesmente romantizada, não, mas como uma forma inclusive documental. A gente precisa saber quem construiu a história cultural nessa cidade. Como foi adaptar a vida e obra dele para uma peça infantil? Foi um desafio. Eu acho que esse foi talvez o maior desafio, porque quando o Fagner me sugeriu a ideia de fazer uma peça, um texto, produzir um texto sobre o José Antônio da Silva, eu realmente não sabia quem era o José Antônio da Silva. E eu tive que buscar referências e conhecer a fundo esse artista, né? Ver um riopretense como eu não conhecia de fato o Silva. E aí muita gente falava que o Silva não seria possível a gente contar a história do Silva para um público infantil. E eu e o Fagner, a gente insistiu nessa ideia, né, de que era possível sim, que a gente queria contar essa história para crianças, né. Temos um artista aqui que a gente pouco conhece, a gente pouco valoriza, assim como a gente coloca um pouco isso na fala dele também, porque em algum momento ele foi reconhecido no mundo inteiro. E em Rio Preto mesmo ficou um tempão meio que no esquecimento, né? Gostaria de saber como você adaptou o regionalismo na fala dos personagens. Bom, na verdade acho que isso foi um trabalho bem conjunto, né? A gente estudou a obra do Silva, todo mundo junto, e encontrou essa questão regionalista na fala, né? Essa prosódia toda que a gente usa aqui no interior. Carlos! Como é que vocês entraram aqui? Chega! Hã? E na verdade não é uma coisa muito longe da gente, né? A gente já conhecia um pouco esse regionalismo, né? Essa fala caipira, né? A gente já tinha isso um pouco no inconsciente e só jogou isso na cena. Matou esse Brasil inteiro por nome de Silva. Eu aposto que vocês, pelo menos alguém aqui, conhecem o Silva. Isso mesmo. Caipira que vocês viram, ele tá bem atenuado, ele era muito mais que isso. Ele era muito mais caipira que isso. Ele era muito mais. Às vezes o pessoal pergunta, por que vocês exageram tanto na caipirice? Não, pelo contrário, a gente tirou o pé. Ele era muito mais. Quem conheceu, ele era muito caipira. Sobre a música caipira, o que retrata isso nele? Ele pintava com música, o rádio estava sempre presente na vida dele, então ele era muito musical. Não sei se ele cantava, mas que ele pintava, ele cantava. Mas estava sempre presente. Então ele pintava ouvindo música caipira, música da região. E deu muito certo. Mesmo que póstumo agora, mas deu muito certo. O trabalho dele está aí. Ele conseguiu. Ele fez isso aqui do jeitão dele, mas fez. Então ele deu um recado. Um sertão com as próprias mãos voou, mas parou, foi aqui. Tem na contramão de
uma geração, uma rosa. Se você fosse traçar um perfil dele, o que você falaria? Como você apresentaria ele para alguém que, de certa forma, não conhece? Eu diria que o Silva era um pintor excêntrico, era um cara com uma personalidade talvez nem tão fácil assim, mas que conseguiu traduzir um pouco dessa nossa região, traduzir esse pensamento primitivista nas pinturas dele. Acho que ele usou muita alma para fazer isso e conseguiu falar do nosso tempo aqui na região e do tempo que ele viveu, esse tempo mais rural, de uma forma brilhante. Eu acho que é isso que o Silva deixou, assim, uma obra incrível, um potencial criativo sensacional, cores maravilhosas, e é isso que eu diria que é o Silva, esse grande cara, assim, esse grande pintor, um artista mesmo da região. Olha, o José Antônio da Silva é o Silva, assim, único, excêntrico, mas uma pessoa que eu acho que ele, mesmo que tardiamente, ele correu atrás daquilo que ele acreditava, assim, com muitos fantasmas em volta, uma pessoa que vivia um mundo particular. Ele era muito inquieto, muito ignorante, então ele era mais odiado do que amado. E ele não se cabia nessa coisa de, gente, eu sou reconhecido, mas aqui não. E é o que acontece, né? E eu acho que a grande impasse da vida dele foi essa frustração dele ser reconhecido mundialmente, estar nas bienais. Quem não está na mídia, grande mídia, tem que trabalhar com as coisas que tem. Ele pintava em flanela, ele pegava as coisas que ele tinha, pincel comum, e conseguiu fazer uma coisa nova. Então, pela vontade, pelo dom. Silva vai dar trabalho ainda pra muita gente.